Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí, começando a semana, que seja uma grande semana, abençoada semana para todos nós. E vamos hoje fazer uma edição diferente. Eu quero falar sobre essa questão da prisão do prefeito Eduardo Siqueira Campos. Eu não falei nada antes, porque eu estava esperando a decisão, então algumas pessoas podem ter observado que na sexta-feira no vídeo, primeiro que eu já tinha feito o vídeo quando se confirmou tudo, né? E depois eu estava querendo ver a decisão, porque é importante a gente ver a decisão, o que que o juiz fundamentou, né, para justificar a prisão, né, de uma pessoa que foi eleita democraticamente, numa eleição de dois turnos, uma eleição difícil, num momento histórico para o Estado, né, para a capital, e de repente a pessoa é presa. E o prefeito é preso. Então eu preferi aguardar a publicação que chegasse, tivesse acesso à decisão para falar sobre o tema. Primeiro ponto que eu quero falar, como escrevi no meu bilhete desse domingo, é que eu tenho o maior respeito pelo Poder Judiciário, maior respeito. Acho que aquele negócio, decisão judicial não se, não se digamos assim, não se resiste a ela, se cumpra. Vai lá, decisão, o prefeito foi preso, isso é fundamental. Tenho o maior respeito, ao contrário dos malucos, repito, maluco, que foi para a porta de quartel pedir golpe de Estado e agora está falando que não tinha tentativa de golpe e que pedia fechamento das Cortes Supremas. Eu defendo as nossas cortes, todas elas, da primeira instância ao Supremo Tribunal Federal. Elas que garantem que nós possamos viver num Estado democrático de direito. E a justiça brasileira tem muitos erros, mas tem, assim, apesar de todas as suas deficiências, se mostrado, sim, a garantidora do nosso Estado democrático de direito. Tanto que eu estou aqui falando. Não tem liberdade de expressão. Tem sim, eu estou aqui, estou falando. Escrevi um editorial ontem, escrevi uma nota ontem à noite com crítica a essa decisão, como eu vou fazer aqui, mas respeitosamente. Tenho o maior respeito do mundo. Nós vivemos na democracia porque nós temos uma justiça. Nós temos uma justiça que funciona, sim, e tem deficiências, sim, mas que garante que a gente possa viver em democracia. Ontem uma pessoa falou, porque a gente tanto não tem liberdade que você tem todo o zelo para escrever ou para falar, fazer críticas ao Poder Judiciário. Não, isso é respeito. Todos os poderes, todas as pessoas, todas as personalidades, todas as instituições estão sujeitas a críticas. Nós da imprensa, o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, é preciso respeitar e não sair como um maluco fascista pedindo fechamento de corte. Isso é coisa de gente burra e ignorante. É basicamente isso que eu penso e não ligo se você gosta, se não gosta, o problema é seu. Se gostou, não gostou. É isso que eu penso. Eu defendo o poder judiciário. Agora, também tem minhas críticas e nesse caso uma crítica grande. Não sou advogado, né? Agora acompanho o Poder Judiciário há mais de 3 décadas, leio decisões há mais de 3 décadas, sinceramente, eu não quis falar antes porque eu esperava que a decisão era muito sustentada, com muitos documentos, muitos, no mínimo, indícios graves de que o prefeito estaria fazendo isso ou aquilo. Não vi, não vi. O que tem aqui é fuxico. Fuxico. Eu vou ler para vocês aqui, estou com o meu tablet aqui na mão, vou ler para vocês. Olha só o que se resume a decisão. Ela falou o seguinte, aqui no dia 13 do 11 do ano passado, 13 de novembro do ano passado, o advogado Antônio Novitch fala assim para o Eduardo Siqueira, oi, chefe. Aí tem gente que fala, mas fala, chefe, isso é coisa mais natural. Você chega num restaurante, o garçom chega e fala, ô chefe, o que você quer? Isso é natural, a forma respeitosa de você tratar o outro. Não é a questão a subserviência a uma quadrilha. Conversa fiada, né, gente? Conversa fiada. Aí vai lá. Aí o Antônio Ianovic diz o seguinte: grandes chances do governador ser afastado amanhã, que seria no dia 14 de novembro. Confirmado o parecer pelo afastamento. É uma fonte minha de Brasília. Esse é um clássico. Esse é um clássico, uma fonte minha de Brasília. Eu recebo isso dia sim e o outro também. Uma fonte minha de Brasília me disse isso, tá? Disse que a decisão sai
em horas do afastamento do governador, correto? Talvez ainda hoje, no dia 13 do 11 de novembro. Tá. Aí a representação da Polícia Federal, diz aqui, né, a decisão do juiz, do ministro Cristiano Zanin, segue o monitoramento, né? Ah, tá. Que ele segue o monitoramento das equipes da Polícia Federal. Olha, estão monitorando as equipes da Polícia Federal. Veja só. De novo, o Yanovitch. Oi, chefe, o Eduardo Siqueira Campos, as duas, tá? O Eduardo Siqueira Campos. Quatro equipes da PF chegaram hoje. Esse é outro clássico. Eu recebo toda semana isso. Vindas de Brasília, quatro equipes completas. Delegado, escrivão, dois agentes chegaram por terra. Aí o Eduardo Siqueira pergunta: você acha que será amanhã pela manhã? Aí, quantos homens? Aí o Enovitch responde: são 16 homens, acho que algo pontual. Aí o Eduardo Siqueira pergunta: poderia ser a prefeitura, ele acho que ele quis dizer. Aí o Enovitch diz: eles ainda estão em Palmas, estou tentando descobrir, correto? Aí no dia 21 de novembro, ou seja, o amanhã não aconteceu bulhufas. Bulhufas. Não teve operação, não teve afastamento de governador. Ou seja, as fontes deles eram vozes na minha cabeça. Essas eram as fontes de Brasília do doutor Yanovitch. As vozes na cabeça dele, tá? Porque não aconteceu absolutamente nada, tá? Aí no dia 21 de novembro, volta o profeta, né? O Yanovitch, o profeta, e diz: assinou, olha só, que o afastamento, me parece, do governador, assinou agora pela manhã o ministro, ou seja, ele disse para o Eduardo que o ministro, eu imagino que seja o Mauro Campo, que é o ministro da FAMES, assinou o afastamento do governador. Ó, aí foi assim. Aí, mas há trocas de informações sigilosas entre o policial federal, civil Marco Antônio Velasco Nascimento e José Eduardo Siqueira Campos, revelando investigações do Tribunal de Justiça de Goiás e fala assim, ó, vai ter chuva amanhã ou depois. O, o Eduardo Siqueira pergunta pro policial, e, enfim, cara, eu vou falar uma coisa para você. Ó, o cara até cita o nome aqui dos investigados, aí o cara faz um print de uma estação rádio base, o policial civil. Isso, é isso, gente. Me mostre aqui, ó, me mostra aqui a decisão, me mostre algo mais. É só isso. Não tem absolutamente mais nada. Fuxico. Eu recebo dia sim, dia também, isso é a mesma coisa. Olha, o Kleber acabou, a Polícia Federal alugou 20 carros lá na Localiza, então é amanhã. Aí não acontece nada. Aí o cara de pau entra em contrato, inclusive o Anovitch, tá? Inclusive, que deve mandar para todo mundo desse estado, a mesma coisa. Aí fala assim: olha, não deu certo, parece. Aí, mas ficou para semana que vem, terça ou quarta-feira. Cara, isso é clássico, gente. Gente, não tem absolutamente mais nada. Tá aqui, ó. Procura nessa decisão alguma coisa a mais. Só tem adjetivo. Adjetivo, jurisprudência, blá, 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 blá. Juridiquês. Mais nada. Não há absolutamente nada. O que eu quero dizer? O prefeito é inocente? Não, simplesmente que não está justificado uma prisão que atropelou a soberania popular, que escolheu um prefeito que vem tendo uma boa gestão, que está sendo elogiado e que isso aqui não atinge em nada a gestão dele. Não tem roubo, não tem desvio, não tem nada. Então, assim, por que dessa prisão, afastamento do prefeito Eduardo Siqueira Campos? E se aparecer amanhã indícios, eu vou vir aqui e vou falar, ó, tá certo, tá preso e merece estar preso. Não tem problema em relação a isso. O que eu estou questionando, inclusive o doutor Zanin virou um marco em termos de legalidade, como advogado do presidente Lula.
naquele julgamento falso, feito por esse nefasto Sérgio Moro e esse sujeitinho chamado. Como que é o cara lá chama, lá, o procurador lá, que eu nem lembro o nome, que vai ficar para a página negra da história do Brasil. Um fulano lá de Curitiba, etc e tal, foi eleito deputado, caçado e não sei o quê, papapá, e fala que é perseguido. Perseguido nada, eles tentaram correr na política para se proteger das cagadas que fizeram lá no exercício das suas funções. Tanto o Sérgio Moro, o tal do Dallagnol, mesma coisa. E o doutor Zanin foi exemplo. Nós todos batemos palma, admiramos pelo comportamento dele, pela postura dele, que viu o presidente Lula sofrer essas coisas. E agora vem e repete isso aqui, minha gente. Eu acho o seguinte: mostre para nós, ó, mostre para todo mundo que está indignado. Olha, assim, não é defesa do prefeito, não, é defesa da cidade. Ó, o prefeito foi afastado porque ó, o prefeito está com esses monte de documento aqui, está envolvido. Ah, ontem o tal do repórter lá do Fantástico, uma matéria de 5 minutos, que é uma piada, é uma assessoria de imprensa, como sempre a Globo dá para a Polícia Federal, etc e tal. Não é matéria, não é jornalismo, é assessoria de imprensa, em que eles mostram o seguinte: isso aqui. E com aquela música de fundo, como se fosse assim, tem nada, pastel de vento. Uma decisão que é pastel de vento, baseado em fuxico. Agora não, venha e mostra para nós, ó, tá aqui. O prefeito fez isso, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, documento lá. Quem dava informação para ele era o chefe de gabinete do ministro tal, etc. Sei lá. Só tem como força aqui adjetivo. Não tem fatos fortes. A única força que tem aqui é do adjetivo, não tem força do fato. Não pode ter justiça desse jeito. E é lamentável que isso venha de um ministro como Cristiano Zanin, que passou por tudo que passou com o presidente Lula. A respeito à Polícia Federal, um trabalho seríssimo. O Supremo Tribunal Federal, um trabalho seríssimo. Agora, isso aqui dá força para esses cretinos que ficam aí atacando o Supremo Tribunal Federal. Porque isso aqui é pastel de vento, é fuxico. Repito, fuxico, não tem nada. Todo cidadão tocantinense recebeu isso aqui nos últimos 5, 6, 7, 8 meses. Todo cidadão, inclusive o Danovich, mandou para todo mundo. Todo mundo. Ó, desse pessoal da data. Olha, o governador vai ser cassado no dia tal. É terça da semana que vem. É quarta da semana que vem. É desse jeito. Eu termino falando o seguinte, reforçando o convite. Ministro Cristiano Zanin, vem para o Tocantins comer um chambari com a gente. E só vai numa feira e vai pedir lá para o seu Zezinho que vende pastel, para ele abrir o celular e mostrar os afastamentos de governador que ele já recebeu no celular dele. Você vai numa rodinha e você vai ver que na rodinha está falando que o governador vai ser afastado semana que vem. Isso é fuxico. Agora, pelo amor de Deus, nós estamos que o Supremo Tribunal Federal vai afastar um prefeito, atropelar a soberania popular por fuxico. Não tem sentido. Prova que eu estou enganado, eu vou vir aqui. Eu não tenho problema nenhum. Constrangimento zero. Eu vejo que, olha aqui, ó, eu não quis, eu escondi para mim no meu. Não quis mostrar por sigilo de justiça, essas coisas assim. E eu não quis mostrar na minha decisão a gravidade dos fatos que estão aqui. E mostre. E eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, parabéns, ministro Zanin. Parabéns, Polícia Federal. O prefeito realmente integra uma quadrilha de vazamento de informação. Hoje não tem. Não tem. Tem fuxico. Fuxico. E o Supremo Tribunal Federal afastou um prefeito eleito democraticamente, atropelou a soberania popular por fuxico de rede social. Por fuxiqueiro igual Yanovich, que fica de noite, só faz isso, pegando lá que as fontes de Brasília dizem que tal. Rapaz, isso é a coisa mais comum. Eu escrevi ontem. O esporte favorito tocantinense é falar sobre afastamento de governador, porque nós temos um histórico. Nós temos 3 governadores afastados. A cada véspera de eleição tem uma surpresa. 2009 um cassado, 2014 um renunciou, 2018 um foi cassado, 2021 o outro foi afastado. Isso é normal aqui no estado.
Espero que tenha gostado. Se não gostou, também não tem problema não. Até essa terça-feira, um abraço.